Lá no livro de Gênesis, na Bíblia Sagrada, Gênesis 16, a Bíblia nos fala com relação a Abrão, naquele tempo era chamado ainda de Abrão, não tinha sido mudado o nome dele para Abraão. E a Bíblia diz que Deus prometeu que daria um herdeiro a Abraão, que Abraão ele não tinha filho. Inclusive a Bíblia nos fala que a mulher dele, Saraí, era estéril, não tinha filho. Mas Deus fez uma promessa que das entranhas deles ia nascer um filho. Porque um dia Abraão disse: Deus, eu não tenho ninguém como herdeiro. O meu herdeiro vai ser o filho da Macena, meu herdeiro. E Deus disse: não é ele o seu herdeiro. O seu herdeiro vai nascer das suas entranhas. Mas a Bíblia relata que Abraão já era velho de idade. E Abraão, sendo velho de idade, e Saraí estéril, que não poderia ter filho, e ela ficou pensando: mas eu sou estéril, como é que eu vou dar filho? Mas quando Deus promete, Ele cumpre. Deus foi o Deus que nos formou, que foi o Deus que nos projetou, então Ele sabe fazer a coisa. Ele sabe bulir ali onde precisa. Ele sabe fazer, Ele sabe fazer o milagre. E o tempo foi passando, e Sara se desesperou. Perdeu a esperança e disse: Abraão, por que você não se deita com Agar? Agar era uma escrava que ele trouxe lá do Egito. Ela era egípcia. Então Saraí fez um acordo com Abraão, para Abraão se deitar com ela, que só assim ela poderia ter filho. Você não vê aquela coisa que a gente quer se chegar ao tempo? Aquela coisa que não deveria ter feito, a gente fez, que deveria ter esperado um pouco mais, para a bênção ser melhor, ser arredondada. E às vezes a gente passa o pé pela mão, porque quer agora, porque o ser humano é que nem o micro-ondas, quer tudo para agora, para já. E não é assim. Porque a Bíblia nos relata que tudo tem um tempo debaixo do céu. Tem um tempo para nascer, tem um tempo para crescer, para morrer, tem um tempo para se alegrar, um tempo para ficar triste, um tempo de paz, tem um tempo de bonança, tem um tempo de guerra, tem um tempo de amar, tempo de afastar, tem um tempo de sorrir, tempo de chorar. Para tudo tem um tempo debaixo do céu. É lá no livro de Eclesiastes 3 por diante. Mas o que eu quero frisar aqui nessa mensagem, que Deus falou que ia dar filho a ele, que ele não ia precisar arrumar um herdeiro que não fosse da família, ou um escravo dele, que era escravo dele, que ele disse que ia ser o herdeiro de tudo, o Damascena. Era um escravo que ele tinha lá. Mas Deus disse que não era o escravo dele que ia ser dono de tudo, o herdeiro. Porque Deus, quando tirou ele lá de Ur dos Caldeus, Ele prometeu essa terra, que daria a ele e a semente dele. E Deus disse: Abraão, sai da casa de teu pai, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não sabia de onde era a terra, aonde era essa terra, mas estava em frente dele. E a Bíblia diz que ele saiu acampando aqui, acolá, aqui, acolá, mas sempre em direção sul, sempre em direção da terra. Não saia da posição. Isso significa que a gente não deve sair da posição que Deus colocou, que Deus nos colocou. Aonde Ele nos chamou, aonde Ele nos colocou, aonde Ele falou que era para nós ficar, é ali que a gente tem que permanecer. E quando a gente ouve a mensagem da palavra de Deus, que Deus fala através da sua palavra, ou pela boca de um profeta, e Deus falou para ele mesmo que daria aquela terra, aquela semente dele, e disse que ele ia ter herdeiros. Mas o tempo foi passando, ele já velho de idade,
e disse: a promessa não vai se cumprir. Então ele mandou que Abraão se deitasse com Agar, para poder ela ter um filho. Isso trouxe um grande problema. Agar, quando estava grávida, começou a menosprezar Sarai, e foi aquela confusão. E depois ela colocou a culpa em Abraão, porque Abraão tinha se deitado com ela. Na verdade, foi ela que mandou e depois botou a culpa nele. E Abraão disse a Sarai: a escrava é sua, você faça o que você quiser. E a Bíblia diz que Sarai começou a judiar ela, mas de uma maneira tão grande que ela não aguentou e fugiu de casa. E quando ela fugiu de casa, no caminho do deserto, o anjo de Deus apareceu a ela e disse: Agar, para onde é que você vai? Ela disse: eu estou fugindo da minha dona. Ela disse: volte para a casa da sua dona e faça tudo quanto ela mandar. Ela já estava grávida. E o que eu quero frisar é que a gente não deve fazer aquilo que não está na palavra de Deus. Principalmente quando Deus nos direciona, quando Deus nos fala que tem uma promessa, que é para a gente aguardar, que no tempo certo vai se cumprir. Deus vai cumprir. Pode passar o tempo que for. Deus vai cumprir com a sua palavra. Porque está escrito no livro de Números 23, que diz que Deus não é um homem. Números 19 e 19. Que Deus não é homem para que minta. Nem o filho do homem. Deus não é o homem para que minta. E nem o filho do homem para que se arrependa. Não é aquela coisa que nem o homem, que o homem promete e não cumpre. Não. Deus vela pela sua palavra para cumprir. A Bíblia diz que pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passa. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não cai por terra. A palavra de Deus é real, é o próprio Deus. E a Bíblia diz no livro de Jeremias, capítulo 1 e versículo 13, que Deus vela pela sua palavra para cumprir. Deus perguntou ao profeta Jeremias: Jeremias, o que é que você vê? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus disse: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir com a minha palavra. Então vamos esperar o tempo de Deus. Principalmente aquele que é servo de Deus, aquele que anda com Deus. Ele deve ouvir a palavra do seu Pai. Porque Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. E quando Ele dá um conselho, é para o bem. Porque nós que somos pecadores, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos. Quanto mais o nosso Deus que está nos céus, a Bíblia diz que Ele sabe dar boas coisas para os nossos filhos. Ele sabe dar boas coisas para os nossos filhos. A Bíblia diz que o homem sendo pecador, o filho não pede um pão e ele vai dar uma pedra. O filho pede um peixe e ele não dá um escorpião. A Bíblia diz que o homem sendo mau sabe dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais Deus que está nos céus. Ele nos dará tudo o que pedimos. A gente deve nos pedir, crer e esperar que no tempo certo Deus vai cumprir. Deus vai nos trazer aquelas bênçãos. E tem vezes que a gente tomamos decisões erradas, quebramos a cara, caímos em buracos, fizemos o que não deveria fazer, porque deveria esperar pelo tempo certo. Não esperamos pelo tempo certo. Olhamos a aparência, olhamos para aquela coisa que era boa e às vezes estava com necessidade, estava precisando, e por estar com a necessidade, por ter necessidade, fomos lá e às vezes fizemos aquele negócio, às vezes casamos com uma pessoa que não deveria para casar, às vezes fizemos um negócio que não deveria para fazer, compramos aquela coisa que não deveria ter comprado,
deveria esperar um pouco mais, deveria esperar pelo tempo de Deus, que às vezes a gente não esperou, não aguardou, olhamos a aparência, olhamos a vista que foi bom aos nossos olhos. Isso é qualquer coisa, irmão. Isso é qualquer coisa que a gente fazemos. E que não devemos fazer as coisas pela nossa própria vontade. Temos que pedir direção a Deus, temos que pedir direção ao Senhor, se é da vontade de Deus. A gente tem que pedir a direção a Deus em tudo que a gente for fazer, no vender, no comprar, para casar, para namorar, para fazer um negócio, porque às vezes a gente acha que o negócio está certo, e é depois que a gente faz aquele negócio, e às vezes a gente quebra a cara, perde dinheiro, não é verdade? Às vezes por a gente não se precipitar. Tudo que a gente faz precipitado, antes do tempo, sem pensar, a gente tem que primeiro fazer as coisas, primeiro tem que elaborar um projeto, primeiro tem que fazer um orçamento, ver como é que está, se vai dar certo, porque depois que a gente faz a besteira, aí depois do leite derramado não adianta mais, porque a gente não olhou, não se precipitou e não esperou. Isso vale para tudo, irmão. Isso vale para todas as coisas. Tudo tem que ter um tempo, tudo tem que esperar, tem que crer, tem que acreditar, tem que buscar e aguardar o tempo de Deus. Sara não aguardou o tempo de Deus. E a Bíblia diz que nasceu Ismael. Mas não era Ismael o herdeiro. O Ismael era Isaac, o filho que Deus prometeu a ele, e a Bíblia diz que no tempo certo, com 90 anos, a Bíblia diz que já tinha 10 anos que ele estava na terra prometida. Então, quando ele estava com 10 anos na terra prometida, ele foi pai de Ismael com 86 anos. Então, a Bíblia diz que só faltava, pelas contas, só faltava o quê? 6 anos. Ele estava com 86. Estava com 86 anos quando o menino nasceu. Ismael. Estava com 86 anos. E a Bíblia diz que ele teve o Isaac com 90 anos. Foi pai com 90 anos. Então o quê? Só faltava 4 anos. E estava bem perto. Quer dizer, tudo porque não esperou um pouco mais. Quando a gente espera um pouco mais, e Deus tinha falado para ele que daria filho. Mas o tempo foi passando, ela olhou e viu que o marido estava velho, ela era estéril, que não podia, e já estava velha. E quando o anjo chegou, que falou para ela, ela estava escondida atrás da porta e sorriu. Ela murmurou, não acreditou o que o anjo falou. Mas Deus cumpriu com a sua palavra. Ela teve filho, deu à luz. Já estava com 90 anos. Uma mulher com 90 anos. E a Bíblia diz que ela teve um menino, um parto normal, e ainda amamentou. Está vendo como é que é a coisa? Porque hoje a mulher com 50 anos, o médico diz que ela não pode mais ter filho, que é um parto de risco. Sara teve Isaac com 90 anos. Não tinha probabilidade nenhuma de ter esse menino, nem de amamentar. Ela teve um menino, o menino não nasceu prematuro, o menino não nasceu doente, e ela teve um menino e amamentou, o menino se criou. Porque Deus prometeu que ia fazer isso na vida dela. Prometeu que ela teria filho. E quando Deus promete, ele não ia lhe dar um filho aleijado, não, nem que não poderia nascer, ou prematuro, não. Ele disse, é o herdeiro, e vai nascer, vai se cumprir, e vai ser pai de uma grande nação. Deus, ele cumpre com a sua promessa. Então fica aí a mensagem para mim, a mensagem de Deus para você, para mim, para você, que está escrita no livro de Gênesis 16. Não vamos fazer as coisas precipitadas, porque vai ter uma dor de cabeça. Porque o pecado, Deus perdoa. Mas o grau, mas as consequências, a gente tem que arcar com as consequências. E às vezes as consequências levam até a cova. As consequências pela qual a gente praticou. Então é bom a gente evitar essas coisas. Que Deus abençoe, Deus te guarde, e vamos fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, porque somos de Deus, é aquele que é de Deus tem que andar de acordo com a palavra do seu Pai. Que Deus abençoe.